mais um dia de sabatina, mais um dia de entrevista. Vamos falar hoje com mais uma candidata de Curitiba, a Ana Júlia, candidata a vereadora pelo PT de Curitiba, portanto, é a entrevistada desta sexta-feira na cobertura das eleições municipais de 2020, aqui pela TVC e também pela TV JC. Então, já convido a candidata que está aqui em nossos bastidores, já na espera, já para colocarmos ela aqui na bancada número 1. Seja bem-vinda, Ana Júlia, e um prazer imenso, e agradecemos por ter aceitado aqui o nosso convite, e já peço para você que se apresente, quem é Ana Júlia, esta petista jovem, candidata a vereadora, como você entrou no partido, o porquê você é candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Então, primeiro aí, boa noite para todo mundo, boa noite para quem está assistindo a gente. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Tanta gente já esteve aqui, então, né? Me sinto honrada de ter sido convidada também, né? Estou muito feliz. E bem, eu sempre fico meio confusa, meio constrangida em responder quem é a Ana Júlia, né? Eu sempre considero meio estranho falar de si mesma. Mas eu sou estudante. Eu estudo filosofia na UFPR, na Universidade Federal aqui do Paraná. Estudo direito na PUC Paraná. Trabalho no Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Sou ativista pela educação pública. Comecei minha militância nas ocupações secundaristas de 2016. Sou jovem, tenho 20 anos. Estou aí como candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui em Curitiba. E tem sido uma experiência muito boa, muito rica, tem enriquecido muito até a própria concepção do que é a política e de como são os processos institucionais e eleitorais. E estamos aí na batalha para fazer uma renovação na política, não apenas pela idade, mas principalmente, eu sempre falo isso, que a verdadeira renovação na política, ela é principalmente pelas pautas, né, pelos projetos que a gente tem colocado. Porque falar de renovação porque é jovem é muito fácil. Desse jeito a gente coloca lá qualquer um só porque é jovem, ou porque é um jovem, mas é filho de alguém, é neto, tem sobrenome, sempre teve seu espaço na política garantido. A gente não, pauta uma renovação de fato pelas pautas, de fato pelo projeto político que a gente está colocando, que apesar de ter muita gente discutindo há um tempo, é preciso também se mudar o método e a prática de como se fazer política, né? E foi um pouco disso, mas também a defesa da educação pública irrestrita que motivou a gente estar aí construindo essa candidatura que visa transformar a política num espaço mais coletivo e mais participativo. Esta é Ana Júlia, candidata a vereadora em Curitiba, Paraná, portanto, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, e ela é mais uma das tantas candidatas que já passaram por aqui, passarão ainda até véspera do dia 15, aí véspera do dia das eleições, e ela é mais uma, aliás, uma candidata muito nova, Pedro Araújo, do Recife, o nosso cronista de todas as sextas-feiras, uma candidata aí que vem também trazer uma renovação, mas uma renovação com ideias aqui da nossa esquerda brasileira, porque temos aquele partido lá, o Novo, que de novo não tem nada, né? E outros partidos aí que pregam a dita renovação, mas não adianta você trocar 6 por meia dúzia. Então, já deixo aqui para o Pedro começar com a primeira pergunta, a nossa sabatina de hoje. Pedro, a bola está com você. Ana Júlia, gostaria primeiro de dizer que é muito bom ver gente jovem dentro da política, se interessando por política a ponto de querer ir buscar uma vaga. Eu acredito que a renovação política não se passa apenas pela idade da juventude, que eu conheci muita gente na minha época de faculdade, que se entrasse na política seria um desastre, mesmo tendo 20, 25 anos, mas é muito bom ver gente jovem como você, com ideologia, buscando a política. Eu queria saber, você, enquanto jovem, moradora de Curitiba e jovem, qual seria o maior desafio da cidade
hoje, tanto no pós-pandemia quanto no geral? Qual seria o maior desafio na cidade de Curitiba que você buscaria no seu mandato vindouro? Então, Pedro, primeiro, obrigada pela pergunta. E acredito que o maior desafio em Curitiba para quem quer ser vereadora, para a Câmara de Vereadores, é conseguir fazer que, de fato, a Câmara de Vereadores comece a fazer aquilo que é a sua função: fiscalizar a prefeitura, pensar a cidade, legislar a cidade de Curitiba. Isso não acontece hoje. Se a gente pega o trabalho da Câmara de Vereadores, as votações, as atividades, a gente percebe que é um processo praticamente inexistente, faz muito pouco daquilo que é a sua função, né? E isso é um problema, porque quando a gente tem uma parte dos três poderes que não está cumprindo a sua função, não está pensando a cidade da maneira que deveria pensar, não está legislando a cidade da maneira que deveria, a gente não consegue o equilíbrio, a gente não consegue, de fato, promover uma política saudável que esteja voltada para as pessoas. Então, esse é o primeiro desafio: conseguir fazer que a Câmara de Vereadores retome a sua função, que é fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o executivo, propor e pensar a cidade, né? Legislar o município de Curitiba. Esse é o primeiro ponto. O segundo, acredito que tem que ser, e tem que ser muito bem trabalhado, que é a minha principal pauta, que é a relação com a educação pública. Curitiba hoje é uma cidade muito rica, que tem um orçamento de 9 bilhões, que tem a condição de ter a melhor educação pública do país, mas não tem por falta de vontade política e porque passa hoje por um grande processo de privatização e de desvalorização dos professores. Então, a Câmara de Vereadores tem uma responsabilidade nisso, né, uma grande responsabilidade nisso, porque, inclusive, em 2017, foi favorável ao que a gente chama do pacotaço do atual prefeito, Rafael Greca. Então, conseguir fazer com que a Câmara volte a, de fato, exercer um papel de fiscalizadora do Executivo e repense a educação pública e a cidade de Curitiba como um todo é um dos maiores desafios. Um desafio que, inclusive, é impossível se fazer sozinho. A gente precisa conseguir eleger na cidade de Curitiba uma boa bancada do que será provavelmente a oposição, né, já que o atual prefeito está liderando as pesquisas. Então, acredito que esse é um bom pontapé: conseguir colocar renovação na Câmara de Vereadores de Curitiba a partir das propostas, a partir de método, a partir de vontade de trabalhar, vontade de fato pensar a cidade. Sem falar que a Câmara de Vereadores de Curitiba é muito envelhecida, né? E tem aí, em sua maioria, gente que já é vereador por 8, 16, 20, 30 anos. Então, é um trabalho bem longo aí pela frente. Exatamente. O cabide aí é grande, né? Esse tempo todo aí, o sujeito faz carreira, ou seja, ele não larga a teta. Então, está na hora de renovar, não só em Curitiba, mas também em boa parte do Brasil. Estamos conversando com a Ana Júlia, candidata a vereadora em Curitiba, pelo Partido dos Trabalhadores. Já peço para você que está chegando neste momento, estamos começando a nossa live desta sexta-feira. Você que ainda não está inscrito aqui nos canais, tanto na TVC como também na TVJC, faça a inscrição, toque o sininho aqui para ser notificado, dê o like, dê o positivo, e sempre eu argumento por aqui: se você puder ajudar os canais, dê aquela ajuda aí, a mínima possível, mas você ajudará com esse mínimo possível, por meio aqui do nosso financiamento coletivo, os dois canais ao mesmo tempo. Então, colabore. Bom, eu queria agora argumentar com você, Ana Júlia. Vamos falar, você já deu alguns indicativos aí propositivos. Eu queria que você, caso eleita, o que você pretende em termos gerais, mas de forma resumida, né, as suas principais propostas, o que você pretende colocar em prática para o povo aí de Curitiba. Uhum. Então, a gente tem aí 3 principais eixos da campanha, que vai ser as nossas principais linhas de trabalho, inclusive é onde a nossa maior parte das propostas da nossa plataforma, né, circulam. A primeira delas é a educação pública, então a gente pretende conseguir destinar 2,8% do PIB municipal para a educação pública, que
que coloca daí o município em conformidade com a meta 26 do Plano Municipal de Educação, aprovado em 2016, mas que hoje não está sendo cumprido, e a partir desse maior investimento na educação e dessa destinação de 2,8% do PIB, implementar o custo aluno-qualidade, que seria um mecanismo que hoje existe dentro do Fundeb, que foi aprovado aí no mês de julho, se eu não me engano. O custo aluno-qualidade é um mecanismo que vai conseguir equilibrar o investimento por matrícula, ou seja, por estudante, e consegue aplicar um patamar mínimo de investimento para a gente conseguir alcançar uma escola que a gente considera com dignidade, que é uma escola com laboratório de informática, laboratório de ciências, de física, de química, laboratório de informática, biblioteca, equipamento para prática de esporte, com banheiro, água, carteira, mesa, tudo, né? Que hoje, inclusive, é um grande problema a partir da infraestrutura das escolas. O CAC também ajuda a destinar um recurso que é possível incentivar na formação continuada dos professores, em plano de carreira. Então, é um mecanismo muito importante que consegue equilibrar e dar equidade na educação pública. Saber exatamente o quanto eu preciso investir na escola que é da periferia, na escola que tem menores índices de rendimento, e quanto que eu preciso investir nas escolas que já estão no centro, das escolas que já têm bons índices de rendimento, que já tem uma estrutura mais forte. E, para além de tudo isso, esse mecanismo, o CAC, ele é um mecanismo de controle desses recursos e que rastreia esses recursos. Ou seja, também é um mecanismo que evita e combate a corrupção ou desvios irregulares do dinheiro público para o setor privado, que é, inclusive, uma coisa que acontece com muita frequência quando a gente fala de educação. Então, com essas duas propostas, a gente consegue viabilizar o fim da fila de espera nas creches. Curitiba hoje tem 12 mil crianças na fila de espera, que, se a gente for analisar, esse é um número pequeno quando a gente pensa em distribuição de vaga, em ampliar a rede pública. Mas é um número muito grande quando a gente para analisar que são 12 mil crianças que não estão tendo acesso ao direito à educação, que não estão tendo como estudar e nem, enfim, qualquer outra política de assistência que perpassa na educação pública. E a gente também trabalha com a questão de alimentação escolar, da merenda escolar, né? Que em Curitiba é um assunto muito forte, porque a gente tem um contrato com uma empresa que não cumpre aquilo que deveria ser a sua função e, inclusive, não dá retorno a uma alimentação saudável para os estudantes. E quando a gente debate escola pública, a gente debate o processo da educação como um todo, e não apenas da escolarização. E é por isso que você tem que se preocupar com a alimentação, com assistência social, com acesso à saúde, com a vida daquela criança e daquele adolescente, para além da sala de aula, para além da escola. Então, num contexto onde, no Brasil, grande parte das crianças tem a sua principal refeição do dia feita na escola, a gente tem que conseguir ofertar uma merenda saudável. E é por isso que a gente quer destinar 30% dos recursos do Programa Nacional de Proteção Alimentar, que é de competência do município, para a agricultura familiar da cidade de Curitiba. Esse é um pouco das nossas propostas no campo da educação, né? Mas aqui a gente debate a sociedade como um todo e um projeto político para a sociedade, e um projeto que entende que se existe uma disputa de classe. Por isso que a gente liga as necessidades da educação também com emprego e renda. Então, a gente tem aí a proposta de políticas de incentivos fiscais ao setor privado para geração de empregos esses com direitos trabalhistas, emprego, então, com carteira assinada e CLT, o que parece básico, mas em tempos de que a gente viveu uma lei da terceirização e uma precarização do trabalho tremenda, e a tentativa da carteira verde e amarela, é importante reforçar cada vez mais. E com isso a gente também quer conseguir estabelecer um salário mínimo municipal, com o intuito de conseguir aumentar o poder de compra e de consumo dos trabalhadores da cidade de Curitiba e, assim, elevar a dignidade de vida, conseguir dar um rendimento mínimo para estar aí dando conta do que são as necessidades, né? A gente também traz a proposta da regulamentação das plataformas de aplicativo, no que é a competência do município, e da criação de um aplicativo público da cidade de Curitiba. Curitiba hoje tem a estrutura do Vale do Pinhão, que tem incentivo e recursos públicos e isenções fiscais, inclusive. Com isso, é perfeitamente possível a gente conseguir criar uma plataforma pública que gere mais emprego, que não seja um emprego tão precarizado e, inclusive, incentivar a criação de cooperativa desses trabalhadores de plataformas, né?
E o nosso terceiro eixo é o eixo dos direitos humanos, onde a gente acredita que ele é transversal aos outros dois, mas que tem propostas específicas, como, por exemplo, a gente conseguir reconhecer a língua de Libras como a língua oficial e a primeira língua da comunidade surda de Curitiba, que hoje não consegue ter acesso aos equipamentos públicos. Hoje, se uma pessoa surda vai no postinho de saúde em Curitiba, ela demora para conseguir atendimento, quando consegue, não consegue, às vezes, nem ir para a fila do INSS, fazer pedido de aposentadoria. É um completo absurdo. A gente tem uma comunidade de 90 mil surdos e eles não têm os seus direitos básicos podendo ser acessados. A gente também discute o acesso aos cuidados com a saúde mental através dos equipamentos públicos, pensando no SUS, pensando no SUAS, no CRAS, pensando na assistência social, o que é importante porque, principalmente para a minha geração, a gente tem um grande problema em relação aos cuidados com a saúde mental e, inclusive, cresce todos os dias o número de depressão, de ansiedade e outras questões. Então, é importante a gente pensar isso de maneira abrangente, de maneira que possa atingir toda a população e não só aqueles que têm maiores condições. E a gente também propõe, pensando principalmente nas mulheres em relação à pobreza, o combate à pobreza menstrual. Né? Então, a gente quer conseguir fazer uma ampla distribuição de kits de higiene pessoal que atinge as mulheres em situação de vulnerabilidade social. Parece pouco, mas quando a gente fala das questões das mulheres, elas são muito mais atingidas pela pobreza do que os homens, e é, inclusive, muito mais difícil de retirá-las. Então, é importante a gente pensar em políticas públicas que consigam ser abrangentes e estar atingindo todo mundo. Essas são um pouco das nossas propostas, mas tem muita coisa ainda, né? A gente tem a nossa plataforma completa, está disponível no nosso site, que é anajuliaribeiro.com.br, e lá a gente dá tanto a linha política que a gente quer seguir para tudo que a gente for trabalhar na Câmara de Vereadores, quanto o que virá a ser, se tudo der certo, se os curitibanos quiserem, a nossa linha de trabalho na Câmara de Vereadores. Ok, você diz que são algumas poucas, mas vai ter que trabalhar um bocado, não é mesmo, Pedro Araújo? Vai ter que trabalhar muito, porque são várias propostas aí bem interessantes. Vamos ver então, tomara que você consiga aí, oxalá consiga uma vaga e consiga ser eleita aí, portanto, como vereador aí de Curitiba. Bom, antes eu peço para você que está chegando agora, não fez a inscrição aqui em nossos canais, faça a inscrição, toque o sininho, dê o like, dê o positivo e colabore com os canais. É muito importante para quem já está inscrito aqui nos dois canais, é muito importante que você ajude a trazer outras pessoas para fazer as inscrições aqui em ambos os canais, para a nossa comunidade aumentar ainda mais, para a nossa comunidade crescer e você ajudar no dia a dia também como mais um ativista digital. Bom, Pedro Araújo, o nosso cronista do Nordeste, cronista aí de Recife. Pedro, passo agora para você fazer mais uma pergunta aí para a candidata, a petista, candidata e a vereadora por Curitiba. Valder, é muito interessante as propostas que ela tem a trazer, porque dos candidatos que a gente entrevistou aqui, pelo menos que eu entrevistei com você, foi a primeira candidata que eu vi falando sobre saúde mental aqui, que é um tema muito importante a ser tratado no Brasil hoje em dia, é um tema que tem tanta relevância e ao mesmo tempo é tratado com tanto descrédito no país. É muito interessante ver isso e é muito bom que tenha candidatos que estejam propondo isso. Ana Júlia, deu para ver que você tem muitas propostas em termos de educação. E a gente vive hoje a pior pandemia dos últimos 2 séculos, que afetou muitos estudantes, principalmente estudantes da rede pública, que estão sem aula. Quando tem acesso às aulas online, são muito poucos que têm o acesso a essas aulas, por ter questões de acesso à tecnologia, de ambiente próprio para estudo, e eles vêm sendo prejudicados. Claro que é importante que esses estudantes estejam em casa para não disseminar ainda mais essa pandemia. Como você acredita que o poder público municipal ele pode agir para dar uma educação de qualidade em tempos de isolamento social, sem expor os alunos ao risco do coronavírus, mas ainda assim garantindo a qualidade do ensino para eles?
Então, na realidade, tem uma questão básica a ser colocada nisso, de que o município e a gestão pública precisa ter coragem de assumir o momento que a gente está vivendo e enfrentar a pandemia do fato da maneira que ela tem que ser enfrentada, né? Combater ela de maneira firme. Se a gente tivesse feito isso lá atrás, há alguns meses, né, lá em março, hoje a gente não estaria enfrentando esse problema. A questão é que a pandemia chegou na situação que chegou, que está incontrolável, e a gente não consegue medir mais os seus danos e os seus riscos, porque a gente ficou num vai e volta impossível. E isso prejudica a questão da educação. Se tivesse sido tratada com seriedade, a gente não precisaria ter começado as aulas EADs, a quais, inclusive, eu sou absolutamente contrária. Não consigo acreditar num processo de educação básica que seja possível ter qualidade com aula à distância, com ensino remoto. Não existe essa possibilidade. Até mesmo porque, quando a gente fala da gestão pública e quando a gente fala do direito à educação, a gente tem que falar de maneira massiva e de maneira para todos. Eu não posso usar o que é o direito à educação de alguns estudantes em detrimento do direito à educação de outros estudantes. E é exatamente isso que o EAD faz. Ele coloca que aqueles que têm acesso à internet, computador, celular e mais do que isso, estrutura em casa para poder estudar, para dar condições de estar acompanhando as aulas, de ter acompanhamento dos pais, etc. Ok, esses daí vão estudar, esses daí vão aprender, esses daí estão sossegados. Aqueles que não têm, aqueles que têm 2, 3 irmãos, que têm aula tudo no mesmo horário, que não tem um lugar para estudar em casa, que não tem uma mesa, esses daí pouco me importa. Não é assim que a gestão pública tem que agir, mas é assim que ela está fazendo no momento de agora com a pandemia. Então, não existe um cenário onde, para a educação básica, seja aproveitável o ensino remoto. É um completo absurdo que estão fazendo agora, né? É uma posição covarde daqueles que cuidam da educação do município e uma posição de quem não consegue enfrentar o problema, não consegue ir contra, muitas vezes, as demandas da população de que queremos uma resposta e não consegue dar uma resposta firme e real, sincera, de que o ano letivo de 2020 foi perdido. Os estudantes não aprenderam, não aproveitaram. Está sendo tudo isso um cenário para inglês ver, né? Então, eu sou muito mais favorável a tratar a pandemia com a seriedade que ela exige para poder resolver o problema, para daí sim conseguir se retornar às aulas. Se a gente estivesse falando de outro cenário, onde a pandemia estaria controlada, onde se foi feito todos os esforços, se foi feito um lockdown decente, um isolamento social firme, seria outro contexto, mas não é isso que a gente está passando. Inclusive, quem propõe a volta às aulas não conhece a realidade das escolas, né? Não consegue entender que é impossível você conseguir manter um estudante longe do outro por 1,5 metro o tempo todo. Não tem condições. Então, a situação é muito mais grave, porque a gente chegou num ponto onde a gente fica meio sem saída do que fazer. Mas ainda assim, o município poderia estar pensando em maneiras mais poupar, maneiras mais reais e mais dinâmicas e que se aplicasse, de fato, a todos os estudantes de estar tendo algum contato com a escola. Né? Seria muito interessante, por exemplo, se a prefeitura estivesse preocupada em fazer uma ampla distribuição de pacote de internet para todos aqueles que não têm acesso, ou mesmo que seja de computador, tablet ou celular. Né? Isso sim seria quem está preocupado em, de fato, levar o processo de ensino e aprendizado com qualidade. Mas isso não acontece. Se você não pensar numa política de assistência para suprir a demanda que você está criando, é de fato rifar o direito à educação de alguns em detrimento do direito à educação de outros. E a gente sabe muito bem quem sai perdendo nessa equação, né? Ana Júlia, candidata a vereadora em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores. Estamos chegando ao final aqui da nossa sabatina, mas antes vamos falar rapidamente com a nossa comunidade aqui nos chats dos 2 canais. Temos aqui já o Fernando Gregório chegando neste momento, ele pede likes para os 2 canais. A Deneide Terezinha de Carli também diz boa noite e por aí vai. Bom, a minha internet aqui está com problema, não consigo visualizar mais, infelizmente. Hoje é o dia, o Pedro Araújo. Você por aí também teve um problema de internet,
Aqui também estou com problema no chat, não consigo visualizar nada, mas manda um abraço aí para todo mundo, você que está interagindo, você que está mandando mensagem. Aqui nos dois chats, tanto da TVC como da TVJC, e para quem está no Twitter também, ó, tem o VK já mandando aquele alô, tem outros camaradas, o Marcel Vidal, aquele abraço, também aqui Bruna Y, ela está por aqui também, o Antônio Silva. Bom, aí o nosso camarada Cláudio está interagindo por aí também nos bastidores, o Denis Pinho, aquele abraço aí para o Denis. E, bom, vamos então já pedir para a candidata fazer aqui o encerramento, se despedir aqui do público, do seu número, o número de candidata 13 e... 013. 13013. Então, o zero ali só para contextualizar. Para todo mundo também não errar na hora de apertar na urna. Então é isso. Então agradeço a sua presença e ótima campanha. Esperamos aí, como eu sempre gosto de falar para os nossos candidatos aqui da esquerda, a partir aí de, quem sabe, de janeiro, estaremos te entrevistando não mais como candidata, mas como vereadora eleita, talvez a vereadora mais nova aí da Câmara Municipal de Curitiba. Então, boa sorte, boa campanha e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Foi um prazer estar conversando com vocês. Obrigada pelo convite, pelo espaço. Espero muito que Deus abençoe agora a fala de vocês, porque quero muito retornar aqui como vereadora da cidade de Curitiba para estar conversando um pouquinho aí com vocês. Obrigada mesmo. Boa sorte para tudo. Que o canal de vocês cresça muito. E vamos para cima, né? Que tem muita coisa ainda para a gente conquistar. Ok, agradecemos mais uma vez a Ana Júlia, candidata a vereadora em Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores.